Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que em sua pobreza nos assim enriquecesse. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que em sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos confiará, quem vos dará daquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus contando uma parábola que, de certa maneira, pode até escandalizar no primeiro momento. É uma das parábolas mais difíceis, mais complexas de todo o Evangelho. Mas vejamos o que Jesus nos diz. Jesus conta uma parábola a respeito de um administrador infiel. Havia um homem rico que possuía um administrador.
E esse administrador começou a esbanjar os bens aos quais ele foi confiado, para justamente administrar. Por isso, o dono, o rico, o homem rico, o senhor, vai pedir contas dele. E aqui, esse administrador, então, percebe que havia feito coisas erradas e percebe que se ele for mandado embora, ou seja, se ele perder o seu cargo da administração, ele vai ficar em grande ruína. Então, ele age com desonestidade. Começa a articular as coisas para preparar o seu futuro. No linguajar brasileiro, né, ele usa de uma certa malandragem, e aí vai e realiza aquilo para o seu bem próprio, para não ficar mal com o Senhor, mas também para não entrar em ruína. E aí o que mais nos espanta é que depois, Jesus contando essa parábola, ele diz que o Senhor, ou seja, o Senhor da parábola, vai e elogia aquilo que o homem desonesto fez. Isso causa um certo espanto. Existe um elogio da desonestidade. Mas logo em seguida, Jesus vai dizer algo com pena. Ele diz, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Veja como é que nós compreendemos melhor essa parábola. Tudo que Jesus diz em parábolas tem um sentido alegórico. O homem rico, ou seja, o Senhor, obviamente faz alusão a Deus. E o administrador somos nós. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o possuidor, Ele é o dono, Ele é o Criador. E todos nós somos meros administradores das coisas deste mundo. E o grande problema é que por conta do pecado, por conta do esquecimento de que nós não somos os donos, mas somos apenas administradores, nós esbanjamos os bens deste mundo, não cuidamos bem. E muitas vezes, né, queremos usar de esperteza com as coisas deste mundo. E aí, onde que vem o elogio dessa esperteza? De fato, aqueles que querem usar das coisas deste mundo, achando que são os possuidores, e querem levar vantagem, possuem de fato uma esperteza, uma astúcia, mas para as coisas erradas, para as coisas do mal, para as coisas desonestas, para as coisas injustas. E de fato, o administrador dessa parábola, que é o próprio Deus, aliás, o Senhor, que é o próprio Deus, vai elogiar o administrador. Não na sua desonestidade, mas porque ele foi hábil, ele teve uma habilidade para contornar o seu próprio pecado, o seu próprio erro e fazer as coisas ficarem favoráveis a si mesmo. Essa é uma atitude que todos nós tomamos muitas vezes na vida. Nós queremos fazer com que as coisas deste mundo sejam favoráveis a nós, ainda que nós as usemos mal, ainda que nós as administremos mal. Então, essa é uma esperteza que é louvada, mas não no sentido positivo, um sentido negativo, porque logo em seguida, como eu disse, Jesus faz o lamento. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Quem são os filhos deste mundo e quem são os filhos da luz? Os filhos deste mundo são aqueles que agem segundo a mentalidade do mundo, segundo a mentalidade do pecado. A igreja nos ensina que nós temos 3 grandes inimigos. Existem 3 inimigos da alma: o mundo, o diabo e a carne. O mundo é aquela mentalidade que é governada pelo pecado, cujo autor é o demônio, e a carne é a nossa fraqueza humana. Então, o que acontece? Quem são os filhos do mundo? São aqueles que agem segundo esse espírito decaído, segundo o espírito de pecado. Quem são os filhos da luz? São os que foram iluminados pela fé. Ou seja, são os filhos de Deus. São aqueles que recebem a iluminação do Espírito Santo para compreender as coisas na sua profundidade e, sobretudo, compreender as coisas não somente deste mundo, mas compreender as coisas do céu. Mas Jesus diz que os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. E de que maneira isso aqui é uma tragédia para nós? Porque nós vemos que, de fato, nós que recebemos a graça do Espírito Santo, nós que somos filhos de Deus, nós que somos batizados, muitas vezes não temos o mesmo empenho para cuidar das coisas que realmente nos importam, as coisas referentes à nossa salvação, do que os filhos do mundo nos seus negócios. E vejam o seguinte: nós somos filhos da luz porque somos batizados, mas dentro de nós ainda existe muito de mundano. Nós também somos filhos do mundo. Nós somos filhos deste mundo enquanto nós estivermos seguindo a lei do pecado, a lei da injustiça.
Nós precisamos lutar contra isso. E precisamos fazer cada vez mais que apareça em nós essa qualidade de filhos da luz, de filhos de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos nos empenhar mais. Na verdade, Jesus está fazendo aqui uma forte repreensão a todos aqueles que recebem a revelação, que recebem a verdade, a todos aqueles que são os interlocutores de Jesus aqui no momento, mas todos nós, todas as pessoas de todos os tempos que recebem a mensagem de Jesus. Quem recebe a mensagem de Jesus, recebe a mensagem da luz, porque Ele é a luz que ilumina as trevas. Mas muitas vezes nós não nos empenhamos devidamente nisso. E vamos deixando com que os afazeres da nossa vida tomem conta da nossa existência. Infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, agindo desonestamente. Por quê? Porque para administrar as coisas desse mundo, em certa maneira, é necessário ter essa esperteza, essa astúcia, esse conhecimento, né, das coisas erradas, das coisas injustas. Parece uma contradição, parece uma coisa estranha e absurda, mas assim o é. Quando nós temos um olhar de fé sobre tudo isso, nós vemos que é um grande absurdo uma pessoa querer se empenhar pelas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo não têm consistência em si mesmas. Todas elas são passageiras e todas elas são traiçoeiras. Tudo o que existe nesse mundo pode ser usado para o bem, para o nosso bem, para a nossa vida ser vivida em dignidade e para que isso depois nos conduza à salvação, ou pode ser usado para o mal. E isso explica essa outra expressão estranha que Jesus vai dizer logo em seguida. Jesus disse: "E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas." Jesus diz o seguinte: vocês serão desonestos, vocês vão conseguir as coisas de maneira desonesta, mas procurem utilizar isso para o bem. Mas existe ainda uma compreensão mais profunda disso. Quando São Lucas usa a palavra dinheiro, dinheiro aqui é tudo aquilo que significa as riquezas, tudo aquilo que está à disposição do ser humano para que ele cuide. São aquelas riquezas que o homem rico da parábola deixou para o administrador justamente administrar. Mas todas as coisas deste mundo, como eu disse, o dinheiro, as riquezas, elas têm um valor ambíguo. E no fundo, sempre são injustas, porque não necessariamente nos conduzem para o bem, podem nos conduzir para o mal. Se nós usarmos mal as coisas deste mundo, isso vai nos levar para a perdição. Mas se nós soubermos usar bem das coisas deste mundo, não as idolatrando, não colocando a nossa esperança nela, e não fazendo o jogo das coisas deste mundo, nós poderemos converter isso num bem maior. Por isso, a mensagem fundamental dessa expressão estranha de Jesus, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, significa, usai das coisas deste mundo, que são perigosas, porque são ambíguas, porque são coisas que podem vos seduzir, que podem vos levar a uma idolatria, podem vos levar a um apego, e podem vos levar ao pecado e à morte. Usai essas coisas com sabedoria. Usai essas coisas para fazer o bem. Usai essas coisas para glorificar a Deus. Fazer amigos significa viver a plena caridade. Ou seja, nós agradamos a Deus quando nós vivemos a caridade. Por isso nós precisamos observar todas as coisas da nossa vida. E precisamos ir tendo a sabedoria. Pedir a graça que Deus nos dê de ter o coração iluminado, sermos filhos da luz, para agirmos bem com as coisas que nós possuímos, com a nossa profissão, com os nossos bens, com os nossos projetos, com aquilo que nós estamos vislumbrando no futuro. Tudo isso tem que ser analisado e tudo isso tem que ser cuidado à luz das coisas superiores, à luz das coisas mais altas. Os antigos escolásticos medievais, eles tinham uma espécie de provérbio, né? Eles diziam que o homem precisava viver sub specie aeternitatis. Ele precisava aprender a viver sob a luz da eternidade, sobre a perspectiva da eternidade. Ou seja, nós precisamos viver sob a perspectiva das coisas que não passam. Jesus diz isso em outras palavras, né? Ele diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado.
E Jesus diz ainda: ajuntai para vós tesouros no céu, não tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem. Então é uma questão de nós sabermos inclinar o nosso coração para as coisas corretas. Nós precisamos dessa sabedoria. Usar as coisas deste mundo para o bem e sempre estar atentos, porque tudo é ambíguo, tudo é perigoso. Até mesmo a nossa vida religiosa, até mesmo as coisas que nós fazemos, que têm uma aparência de bem, se isso não for orientado para as coisas superiores, isso pode se converter numa injustiça e num mal para nós. Se nós, por exemplo, nos fiamos, na nossa posição, um sacerdote se fia na sua posição, ou um fiel leigo, que tem algum cargo de liderança na igreja, numa pastoral, ou em algum movimento, se fia nessa posição, ele vai utilizar dessas coisas de maneira errônea, vai cair pouco a pouco na injustiça, se não tiver o olhar voltado para as coisas do alto. Então nós precisamos disso, nós precisamos aprender cada vez mais a ser fiéis naquilo que Deus nos confia. Logo em seguida Jesus vai dizer: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Quais são essas pequenas coisas? As pequenas coisas são as coisas deste mundo. Porque tudo neste mundo, na perspectiva da eternidade, é pequeno, é ínfimo, é quase insignificante. Se nós, por exemplo, imaginarmos por um momento as coisas do céu, nós vemos que tudo isso é infinito, é pereno, é eterno, não acaba. E as coisas deste mundo acabam. Por mais maravilhosas que nos pareçam as coisas deste mundo, por mais vistosas, por mais sedutoras, as coisas deste mundo sempre são pequenas coisas. Os assuntos deste mundo não são assuntos relevantes quando nós olhamos as coisas na perspectiva da eternidade, na perspectiva das coisas que realmente importam. Por isso nosso Senhor diz: quem é fiel nas pequenas coisas, quem sabe ser justo nas coisas deste mundo, não colocando o seu coração, a sua esperança aqui, será capaz, depois de ser fiel nas grandes, vai ser capaz de administrar os bens maiores, os bens superiores. Quem não é justo aqui nessa terra, nas coisas pequenas, também será incapaz de ser justo nas grandes. Então nós precisamos encontrar sempre esse equilíbrio. Nós precisamos não nos deixar levar, arrastar pelos apegos deste mundo. Quantas e quantas páginas no Evangelho Jesus nos adverte com relação ao apego às coisas deste mundo. E é claro que isso é um grande desafio, porque nós temos muito de terreno dentro de nós, nós temos muito de mundano dentro de nós. E o nosso tempo, ele nos induz cada vez mais a isso. Os tempos modernos, de alguns anos para cá, principalmente depois dos tempos revolucionários, depois das filosofias revolucionárias, principalmente do iluminismo, da filosofia que preconizava a razão e não as coisas sobrenaturais. Desde então nós começamos a nos tornar cada vez mais imanentistas. O que significa isso? Imanente é aquilo que está aqui, transcendente é aquilo que está para além deste mundo. Nós temos uma visão muito imanentista de tudo, ou seja, nós temos uma visão, uma perspectiva muito reduzida das coisas. E acabamos voltando o nosso coração para as coisas daqui. E perdemos a capacidade de transcender. Nós perdemos a capacidade de ver as coisas sob a perspectiva da eternidade. Essa é a mentalidade do nosso tempo. O mundo hoje nunca foi tão sedutor, tão vistoso, tão convidativo a nós queremos buscar uma felicidade aqui nessa terra. Esse é o grande problema. O mundo sempre convidou os homens e as mulheres a depositar a sua confiança nas coisas deste mundo. O problema é que ele nunca nos dá uma verdadeira esperança, porque qualquer um que reflete por alguns minutos percebe que tudo neste mundo é passageiro. Então, se tudo nesse mundo é passageiro, colocar esperança aqui é algo absurdo. Já no Antigo Testamento, o autor do Eclesiastes, Coelet, ele vai dizer: tudo é vaidade. Ou seja, observando as coisas deste mundo, qualquer um que honestamente observe aquilo que é transitório, percebe que tudo passa, que nada vai ficar. Por isso ele diz: tudo é vaidade, tudo é vazio.
No fundo, se nós não tivermos olhar essa perspectiva da eternidade, tudo se torna absurdo. E vejam, o nosso tempo é um tempo que coloca a sua esperança nas coisas absurdas. Acha que vai conseguir a felicidade, acha que vai saciar a sua sede de infinito nas coisas que não são finitas. Mas a maioria das pessoas hoje está convencida disso. Está convencida de que vai ser feliz neste mundo, que vai conseguir alcançar aquilo que o coração almeja, buscando as coisas deste mundo. Mas isso é impossível. Isso é impossível. Todas as pessoas que se confrontam com o mistério da morte percebem que as coisas deste mundo são caducas, tudo vai passar. E aqui nós somos chamados, então, a fazer um grande exame de consciência e nos colocar diante da perspectiva da morte também. Porque a morte, para nós, ela é um sinal de que as coisas deste mundo passam. Mas nós cremos que existe algo para neste mundo. A morte, para nós, não tem a última palavra. Ela é um sinal de que as coisas deste mundo passam. Mas Jesus veio e ele destruiu a morte com seu mistério pascal. A morte de Jesus na cruz destruiu a morte e abriu para nós novamente a esperança da salvação. Jesus abriu as portas do paraíso. E Jesus, com sua morte, ele diz: o paraíso está preparado para aqueles que conseguirem viver, não segundo as leis deste mundo, mas segundo as leis dos filhos de Deus, ou seja, com o coração iluminado. Aqueles que forem iluminados com a verdade. Então nós precisamos buscar a verdade das coisas. E a verdade é que este mundo aqui não é tudo. A verdade é que este mundo é passageiro. A verdade é que Deus preparou para nós grandes coisas, mas nós precisamos, de fato, viver de maneira digna, buscando as coisas do alto, senão não a alcançaremos. Que Deus nos dê a graça de cada vez mais rejeitar o espírito mundano que ainda está dentro de nós e buscar as coisas do alto, para podermos bem viver essa vida. É claro que Jesus não está dizendo aqui que nós devemos desprezar as coisas deste mundo e viver somente com o coração voltado para o céu. Nós somos seres humanos, nós vivemos neste mundo. Nós não somos seres angélicos, puramente espirituais. Deus nos colocou aqui para viver neste mundo durante um tempo. Mas precisamos viver bem. Precisamos viver sabendo que este mundo passa. A pessoa que consegue perceber isso, vive melhor. Alcança a verdadeira sabedoria e vai alcançando a verdade. Vai realizando em si aquilo que é o desejo de Deus, aquilo que São Paulo nos ensinou na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo a Timóteo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas essa verdade só vem até nós por meio da iluminação do Espírito Santo. Por isso que Deus nos dê a graça de não sermos filhos do mundo, mas sermos verdadeiros filhos da luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.